Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, terminou o primeiro turno do Brasileirão 2019. Finalizamos hoje no domingo a 19ª rodada com Flamengo na liderança e o Avaí sendo o último colocado. E como a gente faz em todas as rodadas, vamos fazer o nosso resumão da rodada, do que aconteceu nos jogos um pouquinho e falar também desse simbólico título do primeiro turno pelo Flamengo. Que na verdade é simbólico, porque não tem taça, não tem nada disso, mas tem din-din, mas tem dinheiro, tem din-din. Então esse papo de título simbólico não vale nada. Realmente o título simbólico pode não valer taça, mas vale dinheiro. Então tem uma classificação em relação a din-din, primeiro, segundo, terceiro colocado, ou seja, todo mundo quer ficar em primeiro. Aí quem não fica, desdenha. Igual a gente já viu em alguns campeonatos estaduais, que o time não ganhou, aí fala que o campeonato estadual é uma droga, não serve pra nada, não tá nem aí. Mas, se ganhar, é o melhor do mundo. Então a gente já viu que isso acontece muito. Mas, como é pontos corridos, turno e retorno, todo mundo jogando contra todo mundo, em casa e fora, a gente não tem final. Mas acabou que dentro da tabela aconteceu de jogar o primeiro e o segundo colocado na última rodada do turno. E no segundo turno teremos o mesmo jogo, Flamengo e Santos na última rodada. Será que estarão na mesma posição? A gente não sabe. São mais 19 jogos. Então vamos lá para a gente fazer o nosso resumão dessa 19ª rodada e a classificação do brasileiro no fechamento desse primeiro turno. Bom, iniciamos o sábado com o jogo do líder contra o vice-líder, Flamengo e Santos. Eu falei, fiz o vídeo, vai aí no nosso canal e vê o vídeo sobre o jogo. Eu falei, o time do Flamengo e o time do Santos são os times que têm o formato de jogo mais diferente do restante dos outros 18 times. Temos times que jogam muito parecidos, que estão jogando bem. Eu vou dar um exemplo. O Grêmio tem um esquema muito parecido com o de todo mundo, que está aí no Campeonato Brasileiro, 2 jogadores abertos pelas pontas, pago e tal, mas vem jogando muito bem, e há muito tempo. O Palmeiras, que está tentando mudar um pouquinho o estilão, que era o mais do mesmo de todo mundo, joga aquela força no meio de campo, dá a bola para o adversário, o Mano Menezes está tentando mudar. E assim sucessivamente. Mas em relação ao esquema, não tem como. O do Flamengo e o do Santos são os mais diferentes do restante dos outros 18 times. Isso não estou dizendo se é melhor, se é pior, se esses que serão campeão, se os outros 18 com o melhor esquema. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de diferença. E também por isso, os dois times têm o melhor ataque. Será que tem a ver com o esquema? Eu, na minha opinião, acredito que lógico que tem a ver com o esquema. Que o esquema dos dois, particularmente, é voltado para o ataque. Então, isso acaba ocasionando mais gols. Dá mais brechas defensivas, mas ocasiona mais gols. Então, Flamengo e Santos jogaram. O Flamengo ganhou de 1-0 com o golaço do Gabigol. Vai lá e vê o vídeo. E não foi desmerecido. Não foi. O Flamengo mereceu, comandou o jogo, acabou ganhando e fica com 42 pontos em primeiro lugar. O Santos, com essa derrota, cai para terceiro colocado. Mas o Santos, com as peças que o São Paulo tem na mão, o Santos está fazendo um brilhante campeonato brasileiro. Brilhante campeonato brasileiro. É para se tirar o chapéu para o que o Santos está fazendo. Então, parabéns ao Santos. Aí vão falar, Magalhães, tá vendo? O Santos está lá em segundo colocado,
está em terceiro agora, mas aí não gastou nem a metade do que o Flamengo gastou. Tá. Em segundo colocado está quem? Está o Palmeiras. Também tem muito dinheiro. Aí eu vou falar, pô, mas o Palmeiras e o Flamengo tem muito dinheiro. Isso era lógica. A galera tem que parar de tratar o time que tem dinheiro como se fosse um crime. Porra, Flamengo e Palmeiras não são criminosos não, bicho. O Flamengo tem uma administração, o Palmeiras tem uma administração, conseguiu aí o investimento que banca alto. O Flamengo não tem esse investimento que o Palmeiras tem, mas tem uma outra, fez outro tipo de administração que hoje está com muito dinheiro. O Flamengo e o Palmeiras estão corretos. Quem está errado é quem deixou o seu time endividado. Ó, o Bahia aí está fazendo administração excelente, tem o seu dinheirinho, está mantendo o seu time. O Grêmio também, a mesma coisa. O Internacional tentando se ajeitar. Agora, os outros times que estão todos endividados, são eles que estão errados, não é os times que têm dinheiro que estão errados. A impressão que dá, mas aí, pô, Flamengo e Palmeiras contrataram, gastaram dinheiro, pagam salário milionário, tem obrigação de estar lá em cima. Pô, até pode que gastaram, investiram em jogadores, mas futebol é 11 contra 11. É lógico que você tiver dinheiro e contratar certo, com qualidade, pode surtir efeito no final. Isso não é garantia, mas pode. E está surtindo, porque está o Flamengo em primeiro lugar e o Palmeiras em segundo. Agora, as pessoas têm que parar de ficar... mas aí quando ganha... Inclusive alguns jogadores de futebol que a gente viu em alguns jogos aí, quando ganharam do Palmeiras, ganharam do Flamengo, olha lá, time milionário, paga 1 milhão, eu não ganho isso, olha lá, veio aqui e perdeu pra gente. Porra, não tem nada a ver, filho. São 11 contra 11. Não é, isso não quer dizer que vai ganhar sempre, porque se fosse assim, o Real Madrid não ia perder nunca. O PSG do Neymar lá, que o dono do PSG tá cagando dinheiro, não ia perder nunca, ia ganhar tudo. O Barcelona... Não é o fato de você ter muito dinheiro que você vai ganhar tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas aqui no Brasil, infelizmente, por uma falta de costume, por causa dos times estar sempre duro, os times estar sempre endividados, quando começa a aparecer os times que não estão endividados, que estão com uma certa... um alívio financeiro, aí tem uma certa crítica como se fosse um crime o time estar bem financeiramente. E não é. A gente tem que pensar justamente ao contrário. Então está o Flamengo em primeiro lugar, o Palmeiras em segundo lugar. O Palmeiras viveu aquela crise aí dentro do campeonato, aí, foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, só está no Campeonato Brasileiro, mudou o treinador, está com o Mano Menezes, que ainda não perdeu. Termina o primeiro turno em segundo colocado. Ganhou do Cruzeiro, que está justamente o oposto de Flamengo e Palmeiras. Aí Flamengo e Palmeiras estão na liderança, o Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento. A culpa é de Palmeiras e Flamengo? Porra, não é, cara. Se ele administrou mal, se envolveu em paradas erradas, o que esse time que tem dinheiro tem a ver com isso? Nada. E outro detalhe, quando eu falei aqui que teve jogadores que falou, alguns dos jogadores que falaram isso em relação à grana, para coisa e tal, foi do próprio Cruzeiro. Aí, peixe morre pela boca, fala demais. Entendeu o que fala demais? Tem que ficar quieto, porque o futebol é profissional. O jogador hoje está no Cruzeiro, mas amanhã ele pode estar no Palmeiras e no Flamengo. Aí fala uma besteira, aí já chega pro outro time, se o outro time quiser contratar, a torcida já dizendo não. Então, tem que ficar mais quietinho. E não é só do Cruzeiro, não. Teve outros, falaram do Flamengo, falaram aí do Palmeiras, como se fosse crime ter dinheiro, mas tem que saber usar. Então, Palmeiras jogou com o Cruzeiro e ganhou de 1-0. O jogo não foi espetacular, mas o Palmeiras ganhou. É muito mais fácil você ir ajeitando as coisas do jeito que o Mano Menezes quer, com vitória, do que tal Rogério Ceni com derrota. Então, Palmeiras vai lá para a segunda colocação, porque o Flamengo ganhou do Santos, o Santos estava em segundo, então o Santos vai para terceiro, Palmeiras vai para segundo, fica lá com 39 pontos a 3 pontos do Flamengo. Tudo em aberto. O Santos cai para terceiro colocado. O Cruzeiro é que, com o final da rodada, entra na zona de rebaixamento. Na boa, Cruzeiro, meu amigo, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro é que agora não tem como fazer isso.
A não ser que o Cruzeiro contratasse 3, 4 peças, jogadores bons que estão disputando a Série B. Que aí acho que pode. E trazer. Mas tinha que afastar, vou te dizer na boa, uns 6, 7 jogadores do Cruzeiro ali, encabeçado pelo Thiago Neves. Ah, meu amigo torcedor do Cruzeiro, hoje, o goleiro Fábio, todo mundo fala bem, deu uma declaração e a impressão que deu, que ele deu uma alfinetada no Thiago Neves. Ele deu uma alfinetada. Aí é briga de cachorro grande. Você, torcedor, você confia mais no Fábio ou no Thiago Neves? Acredito que não dá nem para começar a discutir. Se você tiver que optar no Fábio e no Thiago Neves, você vai optar no Fábio. E o Fábio parece que tomou a frente ali, ou pelo menos falou. Ele não é muito de falar, mas ele falou o mando à frente do Rogério Ceni. O Cruzeiro deu uma melhorada, a postura. Mas tem que melhorar o futebol. E tem alguns jogadores ali que nitidamente estão correndo para acabar o ano. Só. Então, com isso, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Santos em terceiro. O Internacional jogou com seu time reserva contra o time titular do Atlético Mineiro, fora de casa, e o Inter ganhou de 3-1. O Atlético Mineiro vem caindo pelas tabelas, vem caindo. O Atlético Mineiro, com essa rodada, termina o primeiro turno em 9º colocado, 5 derrotas seguidas do Atlético Mineiro. Será que vão segurar o treinador lá? 5 derrotas seguidas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nos últimos 5 jogos o pior desempenho do Atlético Mineiro. 5 derrotas. Não é um time ruim, mas o negócio desandou para o Atlético Mineiro. Parece que a coisa em Minas deu uma desandada geral, né? E o Inter termina esse primeiro turno numa 4ª colocação. Vitória aí, tá na final da Copa do Brasil e termina em 4º colocado no G4. O Flamengo nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Santos nos últimos 5 jogos teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Por isso que o Santos caiu. O Internacional teve 4 vitórias e 1 derrota. Por isso que o Inter subiu muito e ficou ali em 4º lugar com mais uma vitória em cima do Atlético Mineiro, que dá uma caída, como eu falei, o Atlético, 5 derrotas, péssimo, horrível. A fase do Atlético tá ruim de dar dó. Tivemos ali Corinthians perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Fluminense num frangaço do Cássio, perdeu o jogo, foi em Brasília, o mando de campo Fluminense, mas ele vendeu para Brasília, não tinha muito público. Fluminense ganhou. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, que é justamente esse contra o Fluminense. O Corinthians estava ali com a invencibilidade vai pro ralo. O Corinthians veio numa crescente e nos últimos 2 jogos aí teve um empate e 1 derrota e não conseguiu alcançar o que imaginava para esse primeiro turno. Mas termina ali entre os 5 primeiros, está na zona de classificação para a Libertadores, naquela pré-Libertadores, mas o Corinthians está ali, a meu ver, dentro do esperado. Não vejo o Corinthians brigando por título, mas vejo dentro do esperado. O Fluminense é que com esta vitória ele saiu da zona de rebaixamento e puxou o Cruzeiro para baixo. Fluminense, Oswaldo Oliveira tentando fazer um trabalho ali de reconstrução, tentando dar uma cara de time. Tem peças com habilidade, mas já estão um pouco acima da idade, mas ele está tentando mesclar com a molecada para ver se dá liga e consegue tirar o Fluminense e salvar o Fluminense da zona de rebaixamento. Porque a briga do Fluminense é para permanecer na Série A. Da mesma maneira que é a briga do Cruzeiro este ano. É para permanecer na Série A. Não pense em Libertadores, nada. A briga do Cruzeiro é para permanecer. O problema é que time grande, quando entra naquela parte de baixo, para sair é muito mais difícil. Então, Corinthians em 5º lugar. O São Paulo terminou o primeiro turno em 6º lugar. Empatou com o CSA em 1-1. Estava perdendo até o finalzinho do jogo. O São Paulo conseguiu empatar em 1-1. Com isso, o São Paulo
que vinha aí numa sequência, pá, estamos chegando, o São Paulo entra para a briga pelo título. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos 3 últimos jogos, 2 derrotas e um empate. Deu uma caída. Alguns jogadores voltando ainda fora de forma, mas está ali com 32 pontos em 6º colocado. Em 6º colocado, jogou contra o CSA, que eu tinha falado lá, CSA, Avaí já estão rebaixados, vai ter que acontecer um milagre. Estão queimando a minha língua. Avaí está queimando a minha língua, CSA está queimando a minha língua. O único que não está queimando a minha língua que eu falei é a Chapecoense, que vem perdendo, caindo pelas tabelas igual o Goiás. Mas CSA e Avaí, então, o Avaí ainda está em último, mas está queimando a minha liga. O CSA, que se ganha, ia ficar com o mesmo número de pontos de Fluminense e Cruzeiro, mas empatou fora de casa. Então o CSA está mostrando que não vai ser tão fácil assim. Ele não vai entregar a Série A de bandeja, ele vai lutar. Então os 6 primeiros, Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional, Corinthians e São Paulo. O Bahia jogou também e empatou em casa com Fortaleza. Olha o vídeo lá, eu fiz o vídeo sobre esse jogo. O Bahia perdeu uma grande chance de estar no G6. Ele poderia estar em 5º lugar, o Bahia, atrás do Internacional. Perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo. Não jogou contra qualquer um, jogou contra o Fortaleza, que jogou bem o primeiro tempo, depois deu uma caída, mas o Bahia, como eu falei no vídeo, vai lá e dá uma olhada, o Bahia está colocando um futebol melhor fora de casa do que em casa, porque em casa ele tem que criar mais, e fora de casa ele espera um pouquinho mais, coloca o meio campo mais marcador e sai com velocidade. Os jogadores se adaptaram mais ao formato de jogar fora de casa do que em casa. Não vejo problema nenhum. Só que em casa você não pode deixar, principalmente pensando em Libertadores, deixar de ganhar pontos. E neste caso, o Fortaleza foi melhor e acabou empatando fora de casa e é um pontinho. Com isso, o Bahia fica em 7º lugar e o Fortaleza em 14º com 22 pontos. O Bahia, nos últimos 5 jogos, o Bahia teve 3 vitórias e 2 empates. O Bahia está invicto, não perde. Não perde. Mas esse empatezinho aí, se não acontece, tem vitória, colocava ele terminando no G6, o Bahia, que seria justo, porque tem time para isso. O Grêmio que está começando a focar mais no brasileiro, fora da Copa do Brasil, ainda está na semifinal da Libertadores, que é só em outubro contra o Flamengo, está focando no Campeonato Brasileiro. Focando no Campeonato Brasileiro, é lógico que o Grêmio vai subir. Na minha visão, só acho que o Renato está muito pilhado com o jogo do Flamengo. Eu entendo que o Renato tem que botar o time dele para cima, mas ele tem que segurar um pouquinho a aula de futebol, dou aula de futebol. A soberba dele pode atrapalhar. Eu adoro o Renato, mas acho que a soberba dele pode atrapalhar um pouquinho. Eu estou entendendo o Renato. O Renato está jogando essa que, se consegue se classificar, passa pelo Flamengo, ele vai falar, tá vendo? O técnico português lá, o técnico estrangeiro é bonzinho, mas não é melhor do que os brasileiros. É isso que ele vai falar. Ele já está jogando para galera. Eu entendo, Renato, ele está errado. Não sei se ele está errado, não. Não acho que ele esteja errado, não. E o Grêmio jogou contra o Goiás, que vem caindo pelas tabelas o Goiás. O Grêmio ganhou de 3-0 e termina em 8º colocado o primeiro turno. Se o Grêmio foca no Campeonato Brasileiro, provavelmente o Grêmio estaria no G6. Provavelmente o Grêmio estaria no G6, porque o Grêmio tem time para isso. Mas parece que o Renato agora resolveu focar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai dar para brigar pelo título, porque a diferença do Grêmio para o Flamengo já está aí de 16 pontos. 16 não, 14 pontos. É uma diferença muito grande. Dá para tirar? Lógico que dá para tirar. O problema não é só o Flamengo deixar de ganhar. É o Flamengo deixar de ganhar, o Palmeiras deixar de ganhar, o Santos deixar de ganhar. Então eu acho que pelo título fica um pouco complicado para o Grêmio. Mas, para brigar, para entrar no G6, o Grêmio está na briga e o Grêmio termina ali em 8º colocado nesse primeiro turno. O Atlético, a gente já falou, perdeu
pro Internacional, pro reserva do Internacional. Ah, outro detalhe, meu amigo, torcedor do Inter. De vez em quando eu reclamo o time titular do Inter, a maneira que joga, sabe por que eu reclamo? Porque o time titular do Inter joga de uma maneira, o time reserva joga de outra. E eu gosto mais do time reserva do Inter jogando do que o time titular. De vez em quando a torcida não entende, mas eu prefiro o jeito que o time reserva do Inter joga mais leve, joga mais solto, criando mais, ficando mais com a bola. Não um time de muita... Tem que ter pegada? Tem, mas é um time com a qualidade, um refino com a bola no pé, que me agrada. Então, o Inter pode jogar da maneira que faça um futebol alegre e habilidoso. O Atlético, como eu falei, não quero para as tabelas. Acredito que dos últimos 5 jogos o Atlético seja o pior. São 5 derrotas. O Botafogo, que fecha ali a primeira página em 10º colocado, para mim é a grande surpresa desse primeiro turno, é o Botafogo. Que todos esperavam o Botafogo na zona de rebaixamento com a dificuldade danada. Por quê? No Campeonato Carioca o Botafogo foi horroroso. Horroroso. E o Botafogo está com problema de dinheiro, problema de salário, problema disso, problema daquilo. O elenco não é maravilhoso, o elenco é bem limitado, então o Botafogo vem fazendo um trabalho sensacional. E o Botafogo vem tendo, dos times que tem menos investimento, que tem um esquema de jogo muito parecido, o do Botafogo é o diferente também. Mas é o diferente por quê? Porque alguns times que jogam na retranca dão a bola para o adversário. O treinador dá a bola para o adversário e fica ali atrás se defendendo para tentar sair no contra-ataque. O Barroca já faz diferente. Por isso que eu bato palmo para o treinador do Botafogo. O treinador dele pensa parecido comigo. Você ficar com a bola, você tira a chance do seu adversário de fazer um gol, porque a bola está com você, e é isso que o Barroca prega. Ele prefere ficar com a bola, mesmo que não crie muito, mas ele fica com a bola, porque ele ficando com a bola, ele evita de tomar gol. Esse é meu pensamento também. Ah, o Botafogo não cria muito, tá, mas ele está com a bola, então ele também não vai tomar gol. Então, para mim, o Barroca tem o pensamento correto. Esse pensamento de dar a bola para o adversário, que um monte de treinador faz isso, dar a bola para o adversário, fica ali atrás tentando sair sem contra-ataque, para mim isso é retranca sim. E tem um monte de time grande que faz isso. O Barrocas, que está no time grande, que é o Botafogo, pensa diferente. E eu penso como o Barrocas. É melhor eu ficar com a bola. Mesmo que eu ataque menos, mas pelo menos eu tô com a bola. Eu evito que o time adversário faça gol em mim. Então o Botafogo, para mim, é grande surpresa. Está ali com 27 pontos. Em 10º lugar. Jogou contra o Ceará, fora de casa. Não fez uma partida boa. O Botafogo ficou todo atrás. O Ceará bombardeou o Botafogo, deu 200 milhões de chutes. Só que o Ceará não acerta o alvo nunca. O ataque do Ceará parece que tem um monte de Mr. Magoo ali. Não enxerga absolutamente nada. Ele chuta para tudo quanto é campo, menos pro gol. Isso facilitou um pouco pro Botafogo. O Botafogo deu 3 chutes pro gol. Eu fiz o vídeo, dá uma olhada no vídeo. Com esse empate, bom pro Botafogo. O Botafogo termina ali em 10º lugar em 27 pontos. E o Ceará termina em 13º lugar com 22. Ceará merecia uma sorte melhor. Merecia uma sorte melhor. Fez um jogo antes contra o Corinthians, conseguiu empatar fora de casa, mas em casa o erro do Ceará é que tem uma pontaria horrorosa. O Ceará tem uma pontaria horrorosa. Aí acaba perdendo esses pontos. E está ali com 22 pontos. O Atlético Paranaense, que a gente esperava um pouco mais no Campeonato Brasileiro, mas também ficou ali se dividindo. Copa do Brasil, Libertadores, não tem um elenco tão vasto como os times que estão na parte de cima, que também estavam disputando a Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Santos já está fora, mas somente Flamengo, Palmeiras, Grêmio, são os times que estavam nessas competições, que acabaram, um saindo da Copa do Brasil primeiro e outros saíram da Libertadores. No caso do Atlético Paranaense, ele continuou na Copa do Brasil, que está na final contra o Inter, e saiu da Libertadores. Atlético Paranaense perdeu em casa para o Avaí, jogou com o time reserva, e perdeu em casa para o Avaí. O mesmo Atlético Paranaense que com esse time reserva já complicou muita gente. Mas acredito que o time do Atlético estava focado, até os reservas estavam focados no jogo contra o Internacional, e o Avaí acabou ganhando sua segunda vitória. O Avaí continua em último colocado, só que o Atlético Paranaense
fica ali com 26 pontos. Já está a 6 pontos do São Paulo, que está no G6. Ainda, caso não ganhe a Copa do Brasil, dá para brigar para ficar no G6. Quando focar só na Copa do Brasileiro, o Atlético Paranaense tem time para isso. Pelo título, acho difícil, porque aí a pontuação já está um absurdo de diferença. Mas, para brigar pela vaga, pela Libertadores, o Atlético Paranaense tem, porque tem time para isso. Então, termina ali em 11º lugar. Desses times que terminar do Atlético Paranaense para cima, na minha visão, tirando o Botafogo e hoje o Atlético Mineiro, dos 11 primeiros, tirando o Botafogo e o Atlético Mineiro, eu acredito que todos eles possam brigar por uma vaga entre os 6 da Libertadores. O Botafogo vai faltar time quando começar a jogar o quarto domingo vai faltar ali. E o Atlético Mineiro, não sei se vai conseguir dar liga nesse segundo turno. Vasco da Gama, surpreendente com o Vanderlei, conseguiu sair, estava lá na zona de rebaixamento. Deixa eu dar uma puxada aqui. Vasco da Gama estava lá na zona de rebaixamento. Não falei. O Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Tem que melhorar essa oscilação do Botafogo. O Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense teve 3 derrotas. Olha aí, meu amigo Furacão. O Furacão teve 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É por isso que está essa posição. Então, é o que eu falo do elenco. Mas é dinheiro. Pô, não vamos falar em dinheiro de novo. Pelo amor de Deus, né? Toda hora colocar a culpa em dinheiro é complicado. Eu sei que isso faz diferença. Lógico, eu sei que faz. Você ter um elenco mais qualificado, mais homogêneo, é melhor para a sua troca de peça. Isso eu entendo. O problema é colocar tudo isso toda hora como desculpa para uma derrota. Pô, não pode ser, não são eles que estão errados. O Vasco da Gama conseguiu uma grande vitória em cima da Chapecoense, que está despencando na tabela, já está em penúltimo lugar. O Vasco da Gama, com o Luxemburgo, deu uma melhorada nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Está ali com 23 pontos, está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Na minha visão, do Vasco para baixo, todo mundo corre risco de rebaixamento. Do Vasco para baixo, todo mundo corre risco. Por quê? Por causa dos times que tem. Inclusive o Cruzeiro, que tem um time melhor do que o restante ali, porém o time está completamente desmantelado. O Rogério Ceni vai ter que fazer um trabalho muito bom. São 19 rodadas, mas do Vasco para baixo, todos correm risco de rebaixamento, por causa dos times. O Vasco está ali, deu uma melhorada em relação ao que era, que o Vanderlei pegou, ganhou da Chapecoense fora de casa e está ali com 23 pontos. O Ceará, como a gente falou, empatou em casa com o Botafogo, massacrou o Botafogo, mas não conseguiu botar bola para dentro. Parece que tem um monte de Mr. Magoo, o time no ataque do Ceará, que não consegue enxergar o gol. Com isso o Ceará fica em 13º. O Fortaleza fez um bom jogo no primeiro tempo contra o Bahia. No segundo tempo ficou mais atrás, mas conseguiu um empate. Também fica com 22 pontos atrás do Ceará. O Fortaleza teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória em 5 jogos. O Goiás, que vem caindo pelas tabelas, caindo, mas desabando. O Goiás vem desabando pela tabela. Perdeu hoje para o Grêmio de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Goiás teve 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Por isso, caiu e caiu muito, está com 21 pontos. 15º colocado. Abaixo dele tem o Fluminense. Ele está ali a 3 pontos da zona de rebaixamento. Abaixo do Goiás tem o Fluminense, que também vive num momento conturbado, tático, técnico, financeiro. Mas o Oswaldo de Oliveira está tentando ajeitar. E o Fluminense ganhou esse jogo contra o Corinthians hoje. É por isso que o Corinthians deu uma caída. O Fluminense, com essa vitória, conseguiu sair da zona de rebaixamento e empurrar o Cruzeiro. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, teve 3 derrotas e 2 vitórias.
tá tentando, Oswaldo de Oliveira tá tentando ajeitar ali Ganso, Nenê, a molecada para melhorar esse time e livrar da zona de rebaixamento, que esse é o campeonato do Fluminense. O Cruzeiro, como a gente já falou, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e o empate. No próximo jogo tem um jogo muito complicado, a abertura do turno, do segundo turno, um jogo muito complicado justamente contra o Flamengo em casa, mas é em casa, então uma vitória pode dar uma moral danada pro Cruzeiro, mas está ali na zona de rebaixamento com os mesmos 18 pontos do Fluminense. O CSA que me surpreendeu demais, o CSA ganha, o jogo do São Paulo estaria com os mesmos 18 pontos, mas conseguiu empatar, me surpreendeu muito, está ali com 16 pontos nos últimos 5 jogos. 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. A Chapecoense que vem caindo pelas tabelas nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Avaí nos últimos 5 jogos conseguiu as suas 2 primeiras vitórias. Tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então, neste final de primeiro turno, o pior desempenho disparado nos últimos 5 jogos é do Atlético Mineiro. 5 derrotas. O Atlético Mineiro foi o pior disparado. Ninguém, nenhum time, nem o Avaí, que está em último lugar, teve 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Como ninguém teve 5 vitórias nos últimos 5 jogos, como o líder do campeonato, o Flamengo. Então, termina assim o primeiro turno. A gente não tem a menor ideia de como vai se chegar ao final, do jeito que está. Acredito que, como eu falei, do Vasco da Gama para baixo, todo mundo ali vai brigar para permanecer na Série A. Então, na minha visão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times vão brigar para permanecer na Série A. Do 11º para cima, hoje, para mim, Botafogo e Atlético Mineiro não brigam para cair, mas também não brigam pela Libertadores. Nem Atlético Mineiro e nem Botafogo. Com isso, sobra 9 times. Esses 9 times dali, que estão na parte de cima da tabela, penso eu que Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia, São Paulo e Corinthians brigam por vaga na Libertadores. Estou repetindo: Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia, São Paulo e Corinthians brigam por vaga na Libertadores. E pelo título, pelo que eu estou vendo aqui, a não ser que o Grêmio consiga uma arrancada esplendorosa de 6, 7, 8, 10 vitórias seguidas, aí sim. Entendeu? Se alguém conseguir assim, não é só o Grêmio. Se alguém conseguir, a gente fala o Grêmio porque é o time mais qualificado. Conseguir, beleza. E brigando pelo título, penso eu, Internacional, Santos, Palmeiras e Flamengo. Esses times, acredito que briguem pelo título até o final. Mas principalmente, na minha visão, a não ser que aconteça um desastre, Flamengo, Palmeiras, os 4. Acredito que os 4 vão brigar ali pelo título até o final. Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional. Então, meus amigos, essa foi minha análise geral, o resumo da rodada e do término do primeiro turno. Então, conto com a participação de vocês e coloque os seus comentários. Um grande abraço e que agora comece a contagem regressiva, que agora é regressiva. 19, 18, 17, 16 e assim sucessivamente até chegar à última rodada. O que a gente sabe é que o bicho vai pegar em cima e também embaixo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau.